É a fé que produz a justiça de Deus. Lembra de Abraão, pai da fé? E creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que é ser justificado? É Deus tirar da culpa. Essa é a mensagem que nós vamos levar para os filhos da paz. Agora, como vamos levar uma mensagem de redenção, justificação, né? A justiça de Deus sobre o pecador, se eu e você não entendemos ainda isso aqui dentro, ó. Porque irmãos, não pode só estar aqui, ó, na mente. Você compreender na mente já é uma vitória. Mas isso precisa estar dentro de você. Dentro de você, dentro do teu coração, dentro da tua alma. Isso precisa ser vida em você. Você precisa viver isso. Então, irmãos, eu quero falar sobre expressões da justiça própria. Como é que eu sei, pastor, que eu estou vivendo numa justiça própria? Você se expressa. Existem expressões na sua vida que dá para detectar que você está vivendo debaixo da justiça própria. E por que é bom detectar? Porque você detectando vem cura. Quando o médico detecta que você está enfermo e a enfermidade que a pessoa tem, o médico vai dar o remédio exato. Não é verdade, pessoal? Ele vai dar injeção, o remédio, ele vai aplicar o medicamento exato para eliminar todo o mal, toda a enfermidade. Detectar é bom porque você tem a oportunidade de reconhecer o seu erro. E se você for uma pessoa corajosa, aí você se acerta com Deus, e Deus me perdoa, eu não quero nada de justiça própria. Escute, irmãos, preste muita atenção. A condição para você ter o favor de Deus é reconhecer que não somos merecedores. Aqui já começamos o primeiro degrau. Primeiro, para você não viver pela justiça própria, você precisa entender que você não é merecedor de nada. Nós merecíamos a ira de Deus, o inferno. Isso é verdade, queridos. A Bíblia diz assim, olha, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Todos nós pecamos, todos. Você fala, não tem nada a ver com Adão, não tem nada a ver com aquela conversa, tem tudo a ver. Não tem como você dizer que você não tem ligação com Adão, porque todos os homens pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos desligados da glória de Deus. Nós somos desligados do favor, da graça, daquilo que Deus planejou para o homem, que era o Éden, um lugar de delícias. O homem foi desligado disso. Então, você precisa entender que, primeiro, eu não mereço nada, eu sou merecedor de nada. Quando você acha que merece, você está trabalhando debaixo da justiça própria. Então, outra coisa, para reconhecer isso, é preciso ter luz sobre a justiça própria. Como é que você vai reconhecer algo que você não tem luz, que você não detectou, que você não tem conhecimento? Então, eu estou aqui para te ajudar em nome de Jesus, me ajudar também em nome de Jesus, porque eu não estou pregando para você, estou pregando também para mim. Hoje a gente comenta, eu e a pastora, todos os dias, né? A gente luta contra a justiça própria, temos tentado viver pela graça, temos tentado falar da graça, anunciar a graça, falar da graça. Em todo momento que a gente se pega no meio da lei. Então nós estamos engatinhando na graça, começando a andar, nós somos bem bebês aí. Não devemos o aluno ainda, né? Agora, quando a gente estamos vendo na lei. Quando você acha que você tem mérito, que você é merecedor, que você tem uma recompensa, porque você fez, porque você agiu, porque você construiu alguma coisa, você está na lei. Porque a lei é isso. A lei é aquele homem que trabalhou e agora Deus tem uma dívida para com ele. Deus tem que me pagar. Eu jejuei, Deus, agora me paga. Deus, eu dízimo, agora me paga.
Então o homem, a Bíblia diz isso em Romanos, capítulo 4, versículo 1, o homem que trabalhou, ele não tem o favor de Deus, porque o seu trabalho gerou dívida. Agora Deus tem uma dívida para ele, isso é a lei. Mas a Bíblia diz que tem um homem que não trabalhou, que não foi para o serviço, mas crê num Deus que justifica o ímpio. E por ele crer, Deus o justifica. Aí você fala injusto. Ele não trabalhou. Ele não fez. E agora Deus vem e justifica. É isso que é graça. Ele não merece mesmo. Ele merece castigo, passar fome. Mas a graça é para ele, favor imerecido. Sabe por quê? Ele não foi trabalhar, mas Jesus foi no lugar dele. Ele não morreu na cruz, mas Jesus morreu por ele. Ele não sacrificou, mas Jesus é o sacrifício dele. Ele não amou, mas Jesus amou por ele. Quantos estão entendendo, queridos? Você precisa ser revestido de Cristo. Nós precisamos entender que para nós não somos os nossos atos, mas sim os atos de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Cristo em você é a esperança da glória. E Cristo em vós é a esperança da glória. Não é você em Cristo, é Cristo em você. São os atos dele. O que ele fez por nós, não o que você fez por ele. É o que ele fez por você. Você tem que se apegar naquilo que ele fez por você. E se vestir desses feitos. Não há um perfeito, um indigno. Não tem ninguém. A Bíblia diz que Deus procurou alguém para se colocar na brecha. E ninguém procurou. Ainda que ele se colocou na brecha. Lá no Gólgota, na cruz. Ó, Deus está na brecha pela humanidade. Fora do templo, fora do ato, fora ali do Santo dos Santos, da religião, né? Fora de toda aquela estrutura. Ele foi levado ao Gólgota, pendurado na cruz, dizendo: Senhor, eu me coloco na brecha, eu sou justo e eu posso morrer por eles. E aí Jesus recebeu, olha para mim, Jesus recebeu o raio, toda a ira de Deus foi nele, e ele poupou você, poupou a mim. E essa mensagem é a mensagem da cruz que nós devemos levar para os filhos da paz, que estão nos esperando. Esse é o coração de Deus, amado. O Deus que pagou toda a dívida que era contra nós. E a Bíblia diz que era escrito de dívida que era contra nós. Escrito de dívida. Amados, Deus te ama tanto, 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 tanto. Agora nós não podemos nos perder nesse amor. E como que a gente se perde nesse amor? Quando achamos que é por nós, que é pelo nosso mérito, que nós fizemos, porque nós construímos alguma coisa. Então Deus tem que me abençoar porque eu fiz. Eu também já pensei assim. Eu também já preguei assim. Mas hoje não. Pela graça de Deus, eu ouvi um homem pregar uma vez. Eu ouvi um homem trazer uma palavra sobre o amor, sobre a graça, sobre a lei do merecimento, sobre a justiça própria. E daquele dia decidi que eu ia buscar conhecer sobre a graça de Deus e viver nela. Porque sem ela eu estou perdido, meu irmão. Sem ela nós estamos perdidos. Você não é salvo, meu irmão, porque você tem uma vida debaixo do braço. Porque você diz que é evangélico, está no seu Facebook, Jesus é o Senhor. Você é salvo pela graça, por Ele, porque Ele morreu por você, e Ele te cobre, e Ele te protege, e Ele te guarda, e é Ele tudo nele, meu irmão. Não tem como você, meu irmão, quando você levanta uma pandemia sua, que você já está errado. Escute, amados, rejeitar a justiça própria e reconhecer que não merecemos coisa alguma é condição para desfrutarmos da graça. Entende que você não tem justiça própria, que você não se justifica, e nem você tem seus atos. Quando você reconhece que você não merece coisa alguma, essa é a condição de você
você desfrutar, de nós desfrutarmos da graça de Deus, no favor de Deus. Ah, meu irmão, isso é maravilhoso. Quando acreditamos que temos algum mérito, nós caímos para a lei. Aí nós caímos para a lei. E a Bíblia diz que ninguém foi justificado por lei. Aliás, o apóstolo Pedro, quando ele vai falar sobre os gentios, quando deu aquela confusão em Antioquia, e ele vai fazer, e na reunião dos diáconos, na reunião do presbitério, perdão, Pedro diz assim: como vocês agora querem colocar sobre o gentio um jugo que nem nossos pais conseguiram suportar, e nem nós mesmos. E aí Pedro vem e fala assim: nós, judeus, somos salvos pela graça, e eles também, os gentios também. Até os judeus, irmãos, que se prezam, o judeu messiânico, ele sabe que ele não é salvo porque ele nasceu num país, né, em Israel. Não, ele sabe que ele é salvo pela graça. Eu ouvi agora, lá na Festa das Nações, no Iêmen, eu ouvi o pastor Daniel, um pastor judeu que mora até os dias de hoje em Tiberíades. E ele veio pregar aqui no judeu. E ele veio pregar assim: nós agora estamos na graça. Nós agora estamos na graça. O brasileiro quer virar judeu, né? Porque o crente, ele se sente inferior ao judeu. Tem crente que não pode ver um judeu que já fala: olha aqui por mim, coloca a mão aqui, me abençoa. Porque ele não conhece a Bíblia, ele não conhece as Escrituras, ele acha que é inferior aos judeus. Pedro disse: nós somos salvos pela graça, judeus, e eles também. Pedro está se igualando. Pedro está falando: não, eu sou melhor do que os gentios, de maneira alguma. Está assim de pastor, infelizmente. E eu faço uma crítica aqui em amor, que vão para Israel e voltam judaizantes, voltam com roupa que nem os próprios judeus usam mais. Eles voltam tudo com roupa de judeu, com os acessórios judaicos, que nem os judeus reconhecem aquilo como algo judaico. Foi invenção no meio do caminho aí. Voltam para lá, eles voltam, e alguns chegam até a morar em Israel para se tornar judeu e fazer parte da comunidade judaica. E assim levando a Cristo. Alguns até se circuncidam, sabia disso? E a Bíblia diz em Gálatas que aquele que circuncida nega a Cristo e tem que viver agora pela lei. Paulo é duro em relação a isso. Paulo ele pega pesado, irmãos, porque você não pode rejeitar a obra de Cristo. Você não pode rejeitar a obra da cruz. Agora presta atenção, amados. Então, quando acreditamos que temos algum mérito, nós caímos para a lei. O problema de viver segundo a lei, sabe qual que é? É que a lei sempre traz maldição. A lei, ela vai trazer maldição para a vida da pessoa. Como, pastor? Agora nós vamos ler Gálatas 3, versículo 10 e 11, que diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Você prestou atenção no que está escrito aqui? Você prestou atenção? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Paulo está dizendo. Porque está escrito, o que está escrito, pastor? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, se você quer viver pela lei, então você tem que praticar toda a lei. Se você deixar de praticar um requisito da lei, então você pecou em toda a lei. E aí, meu irmão,
quem tropeça em um só ponto da lei está debaixo de maldição. Quer viver pela lei ou quer viver pela graça? E a Bíblia diz que aqueles que querem viver pela lei serão julgados pela lei. Se você quer viver pela lei, se você pecar, dependendo do seu pecado, a gente tem que levar você lá para a praça e matar você apedrejado. Se você quer viver pela lei, e aí se seu filho pecar, você tem que pegar o teu filho, trazer até o sacerdote, e depois a gente chamar um monte de gente, jogar pedra nele na praça. Isso é lei. Só que interessante, os legalistas do Brasil não querem matar os seus filhos, querem matar os filhos dos outros. A gente não quer matar os nossos filhos, mas os dos outros, marido bom, meu, do outro é ruim. Filho bom, meu, o do outro não presta. Para tocar no filho dos outros, nós somos rápidos, não é verdade? O filho do outro é vagabundo, maloqueiro, sem vergonha, descarado e é bandido traficante. Meu Deus do céu. E o seu Aldo é um anjo. O meu olha, meu filho. Se eu deixar ele subir nas matas, nós somos. Eu tenho que ficar segurando ele aqui na terra. Nós somos assim, legalistas. Então nós precisamos sair da lei, pessoal. Olha o que está escrito abaixo, na última parte. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Eita! Então, olha o que está escrito. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Próximo, versículo 11. Versículo 11, pessoal, conversa separador, por favor. Versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da onde? Pela fé. Olha aqui, esse texto sempre foi distorcido, às vezes entre nós. A gente fala assim, o justo viverá da fé, e a gente acha que é uma fé séria. Não, justo viverá da fé, justo viverá da fé. Mas o que é justo? O que é justo? Justos são as pessoas que são justificadas em Cristo. Não é aquele que se acha bom, não, eu sou justo, porque eu não devo nada a ninguém. Eu nunca tive um chefe no SPC, coisa linda. Como se isso pudesse dar salvação. Eu sou justo, eu fico cuidando da minha vida, não fico na casa dos outros, por qualquer não. Que lindo. Mas isso não te justifica. O justo viverá da fé é o justo, amados, que foi justificado por Cristo e que crê no Deus que justifica o ímpio. Essa fé aqui está conectada a Cristo, porque o justo, aquele que foi justificado por Cristo, crê em Cristo. Ele crê no Deus que justifica o ímpio. Então o justo vive da fé em Cristo. O justo vive da dependência de Deus, porque ele sabe que ele mesmo não pode se justificar, mas Cristo justifica. Você está entendendo? Se você está entendendo, a palma do Senhor, ele pode. Escuta, o texto diz lá no final, pela lei ninguém, primeiro pela lei de Moisés, ninguém é justificado. Só existe entre nós a lei de Moisés? Não. As nossas próprias leis, os nossos legalismos. Você não é justificado pela lei que você monta, pela doutrina que você monta. Você e eu somos justificados por Cristo. É Cristo que te justifica. Isso é lindo que eu vou te falar agora. Meu irmão, o mesmo perdão, graça e misericórdia que você quer para você, você precisa também querer para o teu próximo, querer para o outro. Senão você é legalista. Às vezes eu quero misericórdia para mim, juízo para o outro. Então isso é lei. Então, a mesma misericórdia, graça, amor, bênção que eu quero para mim,
eu também quero no próximo. E isso vai me mostrar que eu estou na graça, não na minha lei. Agora, quando eu quero misericórdia para mim, bênção para mim, amor de Deus para mim, e peça a mão do outro Deus, aí você é legalista. Você acha que Deus vai bem? Não. A Bíblia diz, querido, que o juízo começa pela casa. Por nós. Se Deus quer fazer justiça, vai começar por você. Um dia eu estava em casa meio revoltado, lá falando, Deus faz justiça. Faz justiça. Aí eu pensei, falei, rapaz, se Deus começar a fazer justiça na minha vida, Ele vai descer, em mim primeiro. Aí eu estava tão revoltado que eu falei assim, Deus, pode me bater. Me bate, contando que você mata no outro. Oh, meu irmão, isso é justiça própria. A Bíblia diz, eu sou o vingador. Eu que vingo, diz o Senhor. Se é para ter vingança, eu faço a vingança. Eu vingo. Não é você. Sou eu, o Senhor. Amém, irmãos? Escute, pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O meu justo, o justo, a pessoa que eu justifico, que eu tiro a culpa. O que é tirar a culpa? É você ir diante do juiz, imagine que você causou um acidente. Deixa eu mudar isso. Imagine que você, enfim, vai no acidente mesmo. Você atropelou uma pessoa na rua. Pode quebrar a vida um de outro. Tá bom, tá quebrado mesmo. Antes de você falar, já está quebrado. E aí a pessoa vê a obra. E aí você tem que ir lá diante do juiz. Toda a cidade te culpa. A tua família te culpa. E até você se culpa. Mas chegando lá diante do juiz, ele vai lá e fala assim, você é inocente. Eu estou aqui tirando a tua culpa. Lá em paz não peques. Nem você vai querer ser culpado, não, mas eu estou tirando a tua culpa. Irmão, justificar alguém, tirar a culpa dele. Pastor, então nós vamos pecar, nós vamos fazer o que a gente quer, porque aí a gente vem diante do juiz e tira a culpa. Não é isso que eu estou te ensinando. A Bíblia diz que você não vive mais para o pecado, mas para Deus. Eu estou dizendo que você, quando crê em Deus, quando você é justificado, quando você é justo, é porque a culpa foi tirada, a culpa do pecado, a culpa que te levaria para o inferno. A culpa da condenação foi arrancada da tua vida. Jesus assumiu a culpa por você. Por isso que a Bíblia te chama de justo. O justo viverá da onde? Da lei? Não. Da justiça própria? Não. Do merecimento? Não. O justo viverá da fé. Vai viver da fé porque ele crê em Deus que justifica a sua vida em Cristo. É simples assim. Escute. Fé que vem do nosso pai Abraão. Por quê? É o único meio da justificação. A fé que veio do nosso pai Abraão, ela é o único meio de você ser justificado. Ninguém andou com Deus sem ser justificado. Deus justificou Abraão, justificou Moisés, justificou Jonas. Nenhum homem anda com Deus sem Deus tirar a culpa. Não tem como andar com Deus, Ele é santo, santo, santo. Você só pode andar com Deus se você for justificado. Não tem como a luz se envolver com as trevas, diz a palavra. É por isso que você não é mais treva, você é luz. Quando Jesus diz assim, olha como Jesus iguala o negócio, pastor Melo. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Aí depois vem Jesus e diz assim, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Você não é mais treva, você não anda mais, irmãos, em treva, você agora é luz. Você só
pode ser luz se você for justificado por Jesus. Olha que Deus bom. Ele te fez luz. Ele te fez luz. E agora você, diz a Bíblia assim, brilha a tua luz, para que os homens glorifiquem a Deus. É lindo isso, né, irmãos? Esse é o Evangelho. Chega do Evangelho do eu faço, eu posso, eu sacrifico, eu construí para Deus. As pessoas que vivem na justiça própria, elas falam assim, eu estou 10 anos nessa igreja. Elas têm cálculo na cabeça, porque elas querem ser assim, exaltadas. Elas querem uma premiação, porque elas estão 10 anos na igreja. Ah, minha irmã, a obra de Deus está muito mais tempo que você, do que eu. Quanto está entendendo? Não é pelo tempo que você está na igreja. Irmãos, é a fé que está, a única fé que pode justificar o homem, é a fé de crer no Deus que justifica o mundo. Ninguém, porém, jamais cumpriu a lei, irmãos. Ninguém. Tiago 2,10 diz: qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Eu acho interessante que a lei é como um colar de pérolas. Eu fiquei pensando nisso e abri vários colar na minha frente. E se arrebentamos o colar de pérolas, amados, né? O colar ali, numa certa pérola, todas as outras se perdem, não é verdade? Você já viu? Aquele colar de pérola. Quando arrebenta em uma, sai um monte correndo junto assim. Por quê? Isso é a lei. Você tropeçou num ponto da lei, você quebrou as outras. Você quebrou todos os outros pontos da lei. Por isso que é bom viver pela graça. Viver debaixo do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo. Aquele que lava e purifica de todo o pecado. Amém, queridos? Glória a Deus. Escute isso. A justiça própria é o centro do ego. A justiça própria é o centro do ego. E o ego está no centro de todo pecado. Vou repetir. A justiça própria está no centro do ego. E o ego está no centro de todo pecado. O homem peca por egoísta. Outra coisa importante que eu preciso te dizer, e vou te dizer um monte de coisas importantes aqui para nós. Quando tento, olha só, quando tento me apresentar diante de Deus como algum mérito próprio, estou declarando, sabe o que eu estou declarando? Que não preciso da justiça de Cristo. Quando eu vou diante de Deus, com o meu mérito, a Deus eu fiz, a Deus eu orei, jejuei, eu digo, oferta a Deus, agora tudo é para falar de mim. Sabe o que você está dizendo para Deus? Eu não preciso da justiça de Cristo, eu mesmo me justifico com as minhas obras. Isso é pecado. Você tem que ir para a presença de Deus justificado por Cristo. Jesus é como teu guarda-chuva sempre. Você tem que estar debaixo, você se molha, sempre ali, tua proteção, tua roupa, teu revestimento. Sempre, sempre. Quando você vai começar a orar, Deus fala de Jesus lá na frente. Não fica lá, Deus, eu estou aqui porque eu estou quebrantado. Meu irmão, coloca o nome de Jesus na primeira oração. Senhor, Jesus está aqui. Estou aqui debaixo do sangue da graça. Aí, irmãos, uma das primeiras coisas que eu já faço na minha oração é já falar para Deus sobre a graça. Senhor, estou aqui pela graça. Não mereço nada. Até Deus fala assim, rapaz, tá bom. Tá bom, já sei. E ainda quando Deus souber que Ele sabe tudo, eu vou continuar falando, porque, meu irmão, é pela graça, não é por aquilo que você fez. Isso para o homem é um choque. O homem sempre quer falar para Deus o que fez, o que deixou de fazer. Quais são as nossas vantagens no mundo? Quais são as nossas glórias no mundo? A gente chega para pessoas e fala assim, eu ajudei fulano,
Eu ajudei ciclano. Olha, sabe, Beltrana? Ó, fulano, não sei o que, não sei o que. A gente sempre vive esse tipo de relacionamento. Viver pela graça, até isso muda, porque aí você vai mudar seu comportamento. Que você sabe que até aquilo que você fez pela bondade, não fez porque você é bom. Você fez porque Deus te ajudou a fazer. Isso é maravilhoso. Tem algo muito legal para te dizer. Isto é desprezar, amados, a obra de Cristo. Quando você vai diante de Deus achando que merece, é desprezar a obra de Cristo. E Deus não pode abençoar aquele que despreza a Cristo. A Bíblia diz que aquele que está com o filho está com o pai, e aquele que está com o pai está com o filho. Não tem divisão mais. Não tem como você dizer, eu estou com Deus, Deus é comigo. Sem o filho. Não, mas o filho não quero. Só quero Deus. Não. Não tem como falar assim, eu amo Jesus, eu estou com Deus, eu estou com Jesus, Jesus é meu amado. Mas não está com o pai, não tem como. Porque aquele que está com o filho está com o pai, quem está com o pai está com o filho. Não tem mais graça. No Velho Testamento a Bíblia diz que Deus falou pelos profetas. Na antiguidade Deus falou pelos profetas. Mas recente Ele falou pelo seu próprio filho. Aleluia. Agora é o filho. Eu acho lindo quando a Bíblia diz assim, Deus não poupou o seu próprio filho. Você sabia que a Bíblia diz que Deus crucificou Jesus por nós? Deus crucificou Jesus por mim e por você, amados. Queridos, eu não quero te estimular a introspecção, pois isso também é um tipo de pecado. De você, introspecção, você ficar olhando para dentro de você, para ver se você tem ou não tem, etc. E tal. Ficar nos olhando o tempo todo, né? É uma forma de tentar ser perfeito ou encontrar um mérito em nós. Quando a pessoa fica olhando, até quando você está lá, você acha que tem um mérito, você acha que tem, passei o dia aqui orando, eu vim no relógio da ação, eu fiz todas as práticas. Nós somos perversos, irmãos. Olha, Paulo fala assim, não tem nada de bom em nós. Por isso que nós temos que estar nos esperando, vigiando constantemente. Então, e quem procura, sabe o que acontece? Quem procura supõe que você alguma coisa do mérito. Você não tem mérito algum, a não ser em Cristo. Ai, pastor, mas isso vai demais, pois é. Nós não temos mérito alguns, não, de estar em Cristo. Quando você entender. Quando você for adorar, clamar, andar na rua, falar com Deus, sempre diga, Senhor, eu não estou aqui diante da mim, eu não estou aqui te buscando pela justiça própria que eu não tenho. Eu não estou aqui, Deus, te buscando porque eu mereço a tua glória que eu não mereço. Eu não estou aqui te buscando porque eu te amo de todo o coração, porque o meu amor é falho para contigo. Mas eu estou aqui por causa do teu amor para comigo, Senhor. E eu estou aqui não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Jesus fez por mim. E eu estou aqui porque Ele me justifica diante do Senhor. Aí a sua conversa começou muito bem. Aí vai dar andamento nessa conversa. Porque se você for no banco, pedir empréstimo para o gerente, e ele pede o seu CPF, e ele digita lá, e vê que o seu nome não está negativado, que o seu nome está negativado, que o seu nome está com problema, você vai sair do lado, irmão, envergonhado. Só que no banco de Deus, o seu nome sempre está ali. Por Cristo. Por Cristo. A Bíblia diz que a sua vida está escondida em Cristo, crente. Você tem que crer nisso. Porque senão você vai passar para as pessoas legalismo. Nós vamos passar para as pessoas o quê? Porque elas precisam se esforçar para ser abençoado. Você sabia que nem o teu esforço te abençoa? Nem o seu próprio esforço pode trazer bênção para você. A Bíblia diz que o
pede para que você não faça isso. Por exemplo, às vezes você crê que a tua oração é que vai trazer, que a tua oração é poderosa, que Deus vai fazer porque você orou. Então você está crendo na tua oração e não está crendo que é pela graça. Às vezes você está crendo na tua própria fé. Você fala assim, não, eu tenho fé. E a minha fé, já viu gente falando assim, ó, olha, quando eu creio, o negócio acontece. Não, meu irmão. Você está crendo na sua própria fé. Você está colocando fé na sua fé. Olha, quando eu oro, um dia um homem me procurou e falou assim, eu vou orar, hein? Quer dizer, ele estava crendo que ele vai orar. Ele queria, na oração dele, ele vai orar e queria fazer. Às vezes você crê em alguém que vai orar por você. Não, eu vou pedir para a pastora orar por mim, porque se a pastora orar, Deus vai responder. Porque se eu orar, Deus não vai responder, porque eu sou pecador. Ah, meu irmão. Você está enganado. Você está olhando para o lado errado. Você está olhando para o lugar errado. É por isso que justifica. É o Senhor que te justifica. É o Senhor que te justifica. É o Senhor, querido. Não é a tua oração, não é o teu jejum. Não são os nossos dízimos e ofertas, temos que continuar fazendo, temos que continuar orando, jejuando, mas debaixo da graça, do favor de Deus e não da nossa justiça própria. Quantos entendem? Digam amém. Glória a Deus. Quando você entende isso, eu fico muito feliz, amados. Apesar de não estimular, querido, a introspecção, precisamos aprender a perceber a justiça própria dentro de nós. E rejeitá-la sempre que ela se manifestar. É isso que precisa acontecer. Nós precisamos rejeitar a justiça própria. Quando ela aparecer, quando ela manifestar dentro da gente precisa jogar ela fora. Quantos estão entendendo? Eu vou dar um exemplo aqui, não é feio um exemplo. Será que eu dou esse exemplo? Eu lembro que a minha mãe, a gente ia para o colégio e voltava com o cabelo cheio de piolho. E ó, só assim você vai gostar, não é verdade? E eu lembro que isso me dava muita raiva. Por que me dava raiva? Primeiro que minha mãe não podia deixar que uma mulher se preze. Ela não podia deixar o seu filho cheio de piolho na cabeça. Então ela tinha que fazer arrancar, matar. E eu via só os barulhinhos, né? Só os barulhinhos. Tec, 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 tec. E eu queria ir na pipa, eu queria jogar bola. Os meus amigos estavam tudo correndo na rua, cabelo raspadinho, né? Com carequinha, com depiolho. E eu lá, minha mãe segurando, tec, 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 tec. E eu ficava irado, eu chorava, irmão, para sair naquele momento. Eu chorava. Eu queria correr, jogar bola na pipa. Minha mãe lá, tec, matando esse povo. Assim é a justiça própria. Assim é a justiça própria. Você precisa matar toda a sensação, toda expressão, todo momento que você perceber a justiça própria, você precisa matar. Rejeitar. Ninguém pode dizer que não possui nenhuma justiça própria. Todos nós temos alguma demanda com Deus. Todos nós temos. Nós temos alguma demanda com Deus. Assim, amados, escute. Assim, a melhor forma de vencermos a justiça própria é confessarmos continuamente que somos, escuta, que somos justificados de Deus em Cristo. Todo dia, todo momento que você detectar a justiça própria na tua vida, você tem que confessar que você é justificado em Cristo, por meio de Cristo, e não porque você é bom, ou não porque você praticou o bem, fez alguma coisa. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21, por favor. Olha o que diz o texto.
Aleluia. 2 Coríntios 5, 21, amados, diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que lindo. Você prestou atenção aí? Você pegou a sua Bíblia ou você leu aqui? Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Isso é Bíblia. É o que a Bíblia fala ao teu respeito. Você é justiça de Deus. Não sou, pastor, não sou. Eu sou terrível. Justiça própria. Você quer se justificar, você quer sentir a cantadinha, a pecadorazinha. Não, eu não. Todo mundo pode, menos eu. Você está rejeitando a graça de Deus. É pior viver, não é que é pior, perdão, a expressão não é essa. É muito mais difícil viver na graça do que na lei. Na lei é fácil. Pecou, mete pedra nele. Né? O que precisa? Sacrificar um boi? Vai pro boi. Vai lá, mata ele, queimar ele aqui, pronto. Deus justifica a gente aí, pronto. Na graça não. Você tem que matar os bois que estão dentro de você, que faz barulho dentro de você. Tem que matar. Agora, queridos, olha que lindo. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fosse justiça, fomos feitos na justiça de Deus, nele quem é Jesus. Irmãos, não para com esse papo que você é alguma coisa, nada somos ainda, por nós mesmos nada somos, é Jesus que nos justifica. Isso nos iguala, irmão. Por isso que a Bíblia diz que não tem judeu, nem grego, nem bárbaro. Em Cristo somos todos um. É por isso que a Bíblia diz a nós que nós somos um em Cristo. Então não existe verdadeiramente melhor ou pior. Existe o corpo de Cristo. Aí a Bíblia faz dimensão entre fato, fé, etc. Alguma coisa assim, né? Nos bebês, a criança. Aí faz essa separação que Paulo